Salmos 31, verso 9 e 22. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Esta é a palavra para você, para nós no dia de hoje. Palavra essa que nos mostra o rei Davi em oração. Aqui ele rogava a Deus, falando para Deus o estado, de que maneira ele se encontrava, o estado emocional dele, como estava. Ele aqui nos ensina, bem nesse comecinho, a respeito dessa atitude deste servo de Deus. Ele estava muito angustiado, mas a atitude dele não foi de reclamar, não foi de falar para um amigo, ou para um conhecido, ou para o vizinho. A atitude dele foi ir até Deus. Ele foi até Deus. De que maneira? Através da oração, falando justamente o que estava acontecendo com ele, não inventando coisas. Quando a gente vai orar, vai falar com Deus, não precisa inventar palavras difíceis. Tem que ser a palavra que está aí, o que está acontecendo dentro da sua alma, dentro do seu coração. É o que está acontecendo, da forma mesmo que você sabe falar, do jeito mesmo que você sabe falar. Porque Deus é o nosso Criador. Ele nos conhece. Ele sabe até mesmo o que ainda vamos pensar. Então não adianta a gente chegar diante de Deus falando uma coisa que está bem, como se diz, rasa, aquela coisa, palavras bonitas. Não precisa ir diante de Deus assim. Vai diante de Deus com a palavra que estiver dentro do seu coração. Aquela palavra, o que está acontecendo mesmo. Senhor, eu estou desse jeito. Senhor, eu sinto isso. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, é isso. Então, o que estiver acontecendo é sincero diante de Deus, porque Deus está sabendo o que está passando. Você vai apenas levar algo para uma pessoa que já sabe. É como se você levasse algo para alguém que alguém já sabe da história. Então, só que ele quer ouvir de nós. Por que que nós levamos até ele? O salmista aqui, ele levou até Deus, no verso 14, ele explica, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Então, ele levou até Deus, ele estava rogando a Deus, porque ele confiava em Deus. E ele fez uma declaração que Deus era o Deus dele. E você tem dito que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que enviou Jesus, o Filho único dele, para resgatar a humanidade, você tem declarado, você tem aceitado ele como Salvador da sua alma, como único e Salvador da sua alma? E foi o que Davi estava dizendo aqui. Tu és o meu Deus. Então, o socorro não pode estar em outro lugar. Está em Deus. Não está no vizinho, não está no companheiro ou companheira, não está. Está em Deus. Deus pode mover, sim, as pessoas em nosso favor, mas o Senhor quer que nós buscamos a Ele em primeiro lugar. Falamos com Ele o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu com o rei Davi aqui. Ele foi até Deus, num estado emocional que já não estava invisível, não. O estado emocional do rei Davi aqui estava visível. Quando a pessoa está muito angustiada, demonstra-se no rosto. E aqui ele citou esse estado, que os olhos, a alma, o corpo dele estava angustiado, já tinha atingido todas essas partes. Então estava visível. Estava visível, porque a pessoa, quando está entristecido, angustiado, os olhos
né? Aparece no rosto, aparece, os olhos ficam cansados, com olheiras, a postura, né? O corpo da pessoa se curva, fica com os ombros rígidos ali, tenso, como se estivesse carregando o peso do mundo inteiro nas costas. Fica sem energia, fica com aquela alma abatida ali, triste, abatido, fica sem energia para fazer as coisas, faz as coisas ali na força, porque não está conseguindo fazer, fica sem energia. Até mesmo, às vezes, no cuidado pessoal. A pessoa fica sem vontade até mesmo de se cuidar. Então ele estava num estado assim. Só que ele foi buscar, foi falar, foi levar a causa para a pessoa certa. Então, para quem você está levando as suas dores, as suas angústias, os seus problemas? É reclamando? É acusando alguém? É falando que alguém está culpado? Ou que Deus mesmo é o culpado? Não, não faça isso. Leva através de oração, falando com as suas palavras, não é palavra inventada ou bonita, falando do jeitinho mesmo que você sabe falar, mas aquilo verdadeiramente que está passando. Leva até Deus, fala com Ele, porque esta dor, dessa angústia, muitas vezes causa um desespero silencioso, uma exaustão na mente, porque a pessoa não dorme, a pessoa fica remoendo aquelas palavras, remoendo aqueles problemas, e aí a pessoa fica naquele desespero angustiado, naquele desespero silencioso ali, que transparece através do corpo ali, e pode causar até mesmo enfermidades. Então, leva até Deus as suas angústias, leva até Deus o que está causando essa angústia, porque aqui o salmista não fala o que estava causando, ele só fala que estava desta maneira, que tinha atingido já os olhos, a alma, o corpo dele, mas ele não fala o que era. Mas você, no dia de hoje, fala o que é. Fala para Deus, não precisa falar para mim, falar para ninguém o que está causando, mas para Deus fala. É isso que está me machucando, é isso que está causando, é esta preocupação que está. Se é um problema com o filho, se é um problema com a filha, se é um problema de emprego, se é um problema de saúde, se é a confusão, se é a contenda, se é um levante, se tudo isso, se é um sentimento esquisito aí que pode ter surgido, é falando com Deus, verdadeiramente, no seu particular, com Deus, a qual só Deus e você vai ouvir, sabe do que está acontecendo, que Deus, Ele muda as coisas, Ele envia a pessoa, Ele abre porta, Ele tira impedimento, Ele corta os problemas, Ele levanta a pessoa para nos auxiliar, ou te dá mesmo a vitória sem precisar com outros levantando pessoas, porque para Deus tudo é possível. Então esta é a palavra, e aqui ele no verso 22, ele completando ali, reconhecendo a mente ali, estabilizando, ele orando, clamando, de repente a mente dele já começa a estabilizar, e ele disse assim, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Então na pressa, naquele momento de angústia, de aflição, ele dizia, estou cortado. Acabou, não tem mais jeito, não vai mais dar certo. Como que isso vai acontecer? Isso é impossível. Então ele achou que tinha sido cortado, mas isso foi apressado. Na pressa ele pensou isso. Não age, não pensa dessa maneira. Não age, não se preocupe. Não ponha esses pensamentos, não alimente esses pensamentos, achando que está perdido, que está cortado, que já não tem mais esperança, que acabou. Não, isso aí é um ato dali, de uma angústia, de um desespero ali que a pessoa pensa isso. Mas se você colocou nas mãos de Deus, a palavra para você é esta. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas.
quando eu te clamei. Aí ele entendeu que ele foi apressado de achar que tinha perdido, porque Deus ouviu as orações dele quando ele clamou. Então, se você ainda não pôs nas mãos de Deus em oração, então faça isso hoje, porque a palavra é: Deus vai te ouvir. E se você já clamou, já pôs nas mãos de Deus a sua angústia, aquilo que está te angustiando, saiba que a resposta já está nas tuas mãos. Deus recebeu a sua oração, Deus ouviste. Então esta é a palavra de que você não está cortado coisa nenhuma, que você não é um derrotado coisa nenhuma, que você vai vencer sim, que esse problema aí tem solução sim. Essa é a resposta. Por que tem solução? Porque buscou no lugar certo, foi até Deus. Então, se você não foi ainda, vai até Deus, porque do mesmo jeito que ele ouviu o clamor ali do salmista Davi, ele vai ouvir o seu clamor, a sua oração. E quando diz que ele ouviste, que ele ouviu, significa ele recebeu. E a vitória já foi dada. A autorização já foi dada. O problema foi eliminado. A força desse problema foi quebrada. Foi quebrada. Foi quebrada. Por que foi quebrada? Porque Deus ouviu. E quando Deus entra numa batalha, quando Deus entra numa peleja, ele já entra, já com a certeza que a vitória já está ganha. Deus jamais perdeu e jamais vai perder uma batalha. Então, quando diz Deus ouviste, significa a vitória já é minha, a vitória já é sua, a vitória já é nossa, porque Deus ouviu, Deus recebeu a sua oração. Então, se você recebe essa palavra, escreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe, deixa uma mensagem, deixa um comentário e assim até a próxima.